Vale FM. O assunto do dia hoje conversa com muito prazer, ao vivo, né, meus amigos? Com o gestor maior do município de Tijucas, o prefeito Maicon Campos Esgrotti, que está ao vivo aqui na bancada do Jornal Vale FM nessa manhã de sexta-feira, para nos falar os destaques, os pilares do trabalho da administração municipal tijuquense nesse início do mês de novembro. Prefeito Maicon, muito bom dia, muito obrigado por ter atendido o nosso convite mais uma vez e é sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale, um prazer imenso sempre estar aqui trazendo as informações da administração de forma atualizada a expor o que precisa ser exposto para a população entender e estamos aqui para fazer uma excelente entrevista com você, Sidney. Muito bem, então vamos lá que nós temos bastante coisa para comentar e eu vou começar elogiando a administração, porque nessa semana, prefeito, eu estava em deslocamento aí entre os bairros ali, no bairro Areias, entre os loteamentos, e eu me lembrei que a administração tinha postado um vídeo onde o prefeito mostrava a abertura de uma das ruas que liga agora a estrada principal, né? A rua 13 de Maio, no bairro Areias, a estrada principal do bairro Mata Atlântica, que foi a rua Natália Amorim. Essa abertura faz parte de um programa que a prefeitura está executando para melhorar a mobilidade, é isso? Isso mesmo, Sidney. A gente até nomeou esse programa como Destrava Tijucas, onde elegemos inicialmente 5 pontos do município que precisariam de intervenções por parte da prefeitura, o que vai trazer uma melhoria na mobilidade. Eu moro no bairro de Areias e achava um pouco errado a gente estar lá dentro do Mata 1, Mata 2, Galápagos e Bosque, e você para acessar a Rua Geral 13, o bairro de Areias, você tinha que vir aqui na AD3, na rótula ali onde tem a farmácia São João, e você tem que fazer um deslocamento muito grande, quando na realidade você está ao lado da Rua 13. Exato. Você quase visualiza ela e não consegue chegar nela. Você tem que fazer um deslocamento muito grande. Isso aí acaba fazendo com que o trânsito não flua da maneira adequada, e a gente elegeu alguns pontos, assim como a Rua Zé Guardião, que passa atrás da Delis, ligando a Demar Carvalho, que vai dar lá na marginal da BR-101. Olha só. Então a gente elegeu, não temos como fazer todos os pontos ao mesmo tempo, mas é uma intervenção após a outra. Terminamos essa, vamos começar outra, e aí num período de mais um ano a gente tem esses 5 pontos resolvidos. Assim como a Barão do Rio Branco também, lá no bairro da Praça, uma extensa rua que hoje não tem tanto movimento, até porque as duas pontas delas não se unem, tem uma intervenção no meio, mas que de alguma maneira o poder público tem que se posicionar e se preparar, porque com o passar do tempo o trânsito tende a piorar, e se nada for feito, se algo for feito, o trânsito vai se mantendo estável. Com o crescimento da cidade, é normal a gente ver mais semáforos na cidade, um certo congestionamento na hora de pico, assim como acontece em qualquer grande município, pelo menos na maioria deles. Feliz do município que pode dizer que não tem problema de trânsito. Mas as capitais, a grande Florianópolis, você sente isso em outras cidades, sem citar nomes, mas que Tijucas tem que tomar algumas ações como administração para que isso vá sendo amenizado. A gente até conversava aqui antes da nossa entrevista, né, prefeito, que alguns pontos é só uma questão de organização, não tem grandes entraves para a abertura dessas ruas, né? Não tem grandes entraves, visto alguns que por algum momento a gente possa precisar fazer alguma indenização de algum terreno, igual foi feito lá na antiga oficina do Augustinho, para acessar a marginal, e agora a gente está guardando só a autopista para mudar aquela agulha que hoje ela sai do posto Menegatti, antigo posto do Lírio. Aquela agulha ela vai ser passada um pouco mais para frente, dando mais acessos à marginal, porque Tijucas tem que ter mais capilaridade, tem que ter mais opção de entrada e saída do município. Muito bem. Bom, vamos seguindo então. Ontem eu tive o privilégio de acompanhar, prefeito, no gabinete, a entrega para o nosso Poder Legislativo de um projeto que há muito era comentado na cidade, era bem cobrado também, eu via por algumas pessoas, que é o incentivo financeiro por parte do município de Tijucas para os atletas que representam a cidade em vários âmbitos, né? Seja regional, estadual, nacional, e ontem foi entregue então aí o projeto do Bolsa Atleta. A gente já tem uma matéria, inclusive, né, que hoje vai ao ar no Resenha Vale e nas nossas redes sociais, mas eu gostaria que o prefeito destacasse pra gente a importância, como é que o prefeito vê a importância também da otimização do nosso setor de esporte e lazer. Sidney e aos ouvintes, o Bolsa Atleta,
por muitos e muitos anos, foi um debate, foi motivo de pauta na sessão da Câmara de Vereadores. Tive a oportunidade de ser vereador de 2021 a 2024 e por muitas vezes a gente via muitos municípios, sabe que outros municípios contemplam o Bolsa Atleta por seus atletas do município, aqueles que defendem as categorias no esporte, apoiando e aportando um recurso financeiro para que os atletas de ponta consigam ter esse apoio para custear viagem, hospedagem, alimentação. Não que a prefeitura vá pagar tudo, mas tem aquele apoio para a pessoa se manter ali dedicada ao esporte e carregar o nome da cidade, levar o nome da cidade quando ele se destaca, estando lá na liderança em primeiro, segundo, terceiro, no primeiro escalão. Existem os critérios ali que são apontados dentro desses projetos de lei que foi encaminhado no dia de ontem para a Câmara de Vereadores, e também parabenizo a toda a equipe da Fundação Municipal de Esportes, ao vereador e agora secretário Danone, que sempre foi um defensor, um entusiasta muito grande disso, e ele, quando assumiu em agosto a fundação, ele: Michael, estamos preparados para isso? Danone, estamos, está mais do que na hora. A gente precisa, de uma vez por todas, entender que essas pessoas que se dedicam, que levam o nome do município, não estejam defendendo outra bandeira, outro município, porque Tijucas não aporta, não dá condição de aportar esse valor, mesmo que pequeno, mas que dá a condição necessária dele representar o nosso município. O esporte tem que ser valorizado, o esporte de Tijucas é um esporte de destaque em toda a nossa região, e a gente sabe que tem algumas categorias aí que disputam campeonatos nacionais, não só estaduais, mas nacionais e até internacionais. Exemplo desse é o Vandeir Fugaza, que está ali com inúmeros atletas que levam não só a bandeira do Brasil, eles levam a bandeira de Tijucas. Exato. E como não apoiar uma situação dessa? Então eu sei que o orçamento do município, ele não existe dinheiro para tudo ao mesmo tempo, mas que não apoiar o esporte é uma conduta errada. E entendo que mais do que nunca estava na hora de Tijucas, com o porte, com todas as reformas que nós estamos fazendo, administrativa, tributária, nós temos que ter essa condição, nós temos que ter esse planejamento. E ontem a gente deu um passo muito importante na história, parabenizo ao Danone e sua equipe, que isso vai se tornar. Agora está na Casa Legislativa, vamos aguardar a tramitação do projeto de lei lá na Câmara, mas a gente tem certeza que com celeridade a gente vai receber isso e vamos sancionar essa lei. Pois é, muito bom. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que o prefeito falou ontem durante o discurso, prefeito, é que essas questões relacionadas ao esporte, a otimização, por exemplo, das nossas praças esportivas, hoje a gente cobra aí, né? A comunidade cobra um ginásio novo, por exemplo. É uma questão que não depende tanto assim de recursos externos. Vamos esperar uma grande emenda parlamentar, um grande projeto. Uma reorganização financeira da própria administração pode futuramente possibilitar essas realizações, é isso? Justamente, Sidney. Quando a gente vamos falar de grandes obras para o município, anel viário, moles, uma arena, um ginásio multiuso, abertura da maternidade, tem determinadas demandas que a gente, com certeza, Tijucas vai precisar do braço forte do Estado e da União. Certo. Ponto. Certo. Exemplo é o mole e o próprio contorno viário, anel viário, ou a P11, a perimetral, porque são obras que ultrapassam a casa dos 2 dígitos de orçamento, alguns chegando até 3, quem sabe. Então, 40, 50, 100 milhões. E isso o município não tem condição de arcar sozinho. Mas que um ginásio, uma reabertura da maternidade, um tema tão abordado, tão sensível no nosso município, nós temos que se reestruturar, planejar e ter condição de bater no peito e dizer: Tijucas tem condição de bancar isso. Então, o projeto dessa arena está contemplado já para ser feito nos próximos meses, e daqui num período muito curto a gente poder sim pedir ajuda para o Estado, para os deputados, para senadores e até para a União, mas de que, num projeto desse, que tem uma cifra bem menor comparado a os custos de mole e de anel viário, a gente possa ter condição de dizer: poxa, se a gente não recebeu o aporte externo, mas a gente vai ter condição de internamente edificar uma obra tão importante, o qual a gente entende que o ginásio atual já não comporta mais o tamanho da cidade. A cada final ou semifinal, independente de qual seja a modalidade, a gente vê o ginásio muito apertado, muito desconfortável, tanto para o atleta, porque as medidas das nossas quadras são menores,
quanto para a própria comunidade e seus familiares que vão lá prestigiar. A gente entende que é até questão de segurança, não só de conforto. É questão de segurança. Isso aí é uma bandeira que a gente é determinante, precisa. Tijucas não pode passar mais 10 anos com o ginásio do jeito que está. Nós temos um período curto para resolver isso e nós estamos pautado para que em 2026 isso se torne realidade e o quanto antes a gente possa assinar uma ordem de serviço para esse sonho tão expressivo da nossa cidade. Perfeito. Você vai participando aí, viu? Manda sua pergunta ao prefeito Maicon em mensagem de texto, tá? Para o 483-263-0303, nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu já vou levantar algumas mensagens aqui. Eu já adianto ao prefeito, a grande parte das mensagens que estão chegando hoje aqui, muitas para parabenizá-lo, prefeito, e outras relacionadas à falta d'água, né? E eu me comprometi ontem com a comunidade de trazer uma resposta. Hoje a gente vai falar diretamente com o prefeito sobre isso já no próximo bloco. Mas como o prefeito puxou a questão das obras, né? Do orçamento, das grandes obras, prefeito, eu pergunto como é que está, né? Vamos atualizar a comunidade aí sobre como é que está nesse momento o planejamento e a organização para o nosso tão sonhado mole, que é uma questão determinante para a economia do nosso município, né? Sidney, os moles, eu brinco, mas quando brinco falo sério, né? Digo para você, Sidney, que os moles é o Papai Noel de Tijucas, parece ser uma lenda. Há décadas se fala nisso e parece ser uma coisa não cabível para Tijucas, quando na realidade não é o meu sentimento. Sim. Nós vimos moles serem construídos aos montes aqui perto. Pois é. Vimos Itapema, não só com um, com dois. Com mais dois, três. Três, eu acho, né? Vimos Porto Belo, vimos Balneário Camboriú, vimos Navegantes, vimos Pissarras. Meu Deus, moles nada mais é do que pedras serem retiradas de um lugar e colocados dentro do mar. Certo. Então, de uma maneira geral, é pedra e caminhão e escavadeira. Não tem muito segredo, claro, mas que tudo isso passa por todo um licenciamento ambiental. Entendendo que isso já não é mais uma questão de capricho do município, é uma questão de necessidade, de defesa civil. Todos nós sabemos que nas últimas décadas Tijucas enfrentou várias enchentes, temos um rio de grande porte que corta o município, que bom, não éramos para ter esse problema de água com tanta água perto da cidade, dentro da cidade. Isso não condiz. Como é que você vai morrer de sede com um copo de água do teu lado? Não tem muito cabimento, né? Então eu digo para você que a questão dos moles é algo possível, visto que nós já pegamos a primeira licença. E os entendidos da situação, da questão de mole, os entendidos dizem e apontam, Maicon, a mais difícil você já conseguiu, porque ali a gente afirma que a criança nasceu. O projeto está vivo, ele nasceu. Só que a partir do momento que a gente recebe a LAP, que é a licença ambiental prévia, ela dá as condicionantes, as quais estamos com previsão de atendê-las e protocolar lá no IMA até o mês de janeiro próximo agora, daqui a 3 meses a gente protocolar as condicionantes que vieram inscritas na LAP e aí sim dar condição para que o IMA, Instituto do Meio Ambiente do Estado, que é um órgão estadual, analise em alguns meses e tenha devolutiva dando a LAI, que é a licença ambiental de instalação. E aí sim a gente poderia dar início à construção dos moles. A pergunta que eu mais tenho respondido, Sidney, na rua e para as pessoas interessadas nesse tema é: quanto vai custar isso, Maicon? Dentro dessas condicionantes tem um estudo chamado modelagem, que é entender toda a dinâmica do Rio Tijucas, a sedimentação, onde os sedimentos que correm no rio, não corre só água no rio. Não. Então vem areia, vem muita coisa no rio que adentra no mar. Esse estudo de modelagem, ele vai entender a dinâmica que o mole precisa ter para que a distância, a curvatura, qual posição que ele tem que ter para que essa sedimentação seja absorvida pelo mar. Então não é só esticar 2 muros reto na saída do rio. Não, existe todo um estudo de engenharia e dentro desse estudo de modelagem a gente vai ter condição de saber a extensão, largura, posicionamento e automaticamente vai ser transformado em volume de metro cúbico de pedra e a gente vai saber o custo dessa obra. A partir do momento que a gente saber o custo e tiver todos esses estudos prontos para protocolar o pedido de LAI, aí a gente já pode começar a correr e se movimentar politicamente para pedir apoio na esfera estadual e federal para ter um aporte e ajudar o município a custear essa obra. Não que o município não vá se preparar e custear parte dela, mas visto o orçamento que não vai ser barato para ser feito, a gente vai se mobilizar e vai através das forças políticas da nossa região
região e quem a gente tiver de contato, quem o município puder abraçar e pedir essa força para o governo do estado, para o governador Jorginho poder nos ajudar. E em janeiro, quando a gente teve aquele episódio, daquela chuva torrencial, 300 milímetros no dia, o governador teve aqui 2 dias depois, ele falou: Maico, o governador vai ser solícito, vai ser parceiro dessa obra, visto que já estamos com a primeira licença em mãos, e eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, o governador Jorginho vai nos ajudar a realizar esse sonho de Tijucas. Maravilha. Só para a gente pontuar, prefeito, uma coisa que me perguntaram na semana passada e eu não soube responder é se há possibilidade de que essa obra seja executada a exemplo dos nossos vizinhos com parcerias público-privada. A gente pode sim construir uma PPP, tudo vai depender do valor orçado, da estimativa, e isso nos próximos meses nós vamos ter em mãos, pautados já de olho na próxima licença, que é a LAI, a que nos dará a condição de começar. Já pensou a gente pegar o papel na mão, a licença, a de instalação, que vai dar direito a começar a obra, e a gente não ter R$1 para fazer isso? Não condiz, daí vai ser uma frustração. É a mesma coisa você tirar uma habilitação para dirigir e nunca poder dirigir, nunca ter um carro. Aí, a gente vai ficar frustrado, né? Então eu acredito que a gente vai planejar, vai se movimentar e vai trabalhar muito sobre isso, para que isso se torne realidade de uma vez por todas, algo que todos sabem que... Todos não posso afirmar isso, perdão. Eu aponto que tem muita gente que não sabe que isso já era para ter acontecido há 20 e poucos anos atrás em Tijucas. Certo. Muito bem. Estamos conversando ao vivo no assunto do dia de hoje com o prefeito Maicon Campos Esgrotti, prefeito municipal de Tijucas, está aqui com a gente, e agora a gente vai responder as perguntas dos nossos ouvintes aqui. Bastante gente também parabenizando a administração. Vou repassando aqui rapidinho para o prefeito e a gente vê a maior parte das demandas aqui, ó. Inicialmente, prefeito, isso é uma coisa que eu já iria repassar à Secretaria de Saúde, falo diretamente ao prefeito aqui. Mais de um ouvinte acabou mandando aqui algum tipo de cobrança sobre o atendimento na Unidade Básica de Saúde José Manuel Reis, em Areias. O pessoal tem dito que a unidade já está um pouco pequena, poucos funcionários para a tamanha demanda que o pessoal tem registrado naquele local. Sidney, sim, a gente está montando mais uma equipe para dar atendimento, não só a equipe. O posto de saúde, a UBS de Areias, ela vai precisar passar por uma ampliação e não vai ser uma pequena ampliação. O bairro cresceu muito, com certeza um dos que mais cresceu no município, e já não comporta mais uma UBS daquele tamanho, visto que aquela unidade já tem mais de 15 anos que ela está ali com aquele modelo, com aquele tamanho, e ter mais uma equipe é mais um médico, mais uma enfermeira, 2 técnicas de enfermagem e 5 agentes comunitários de saúde. É uma equipe formada aí por quase 10 pessoas a mais, mas que a gente está estruturando a unidade para que isso seja possível e tenha a melhoria no atendimento. A gente tem cobrado muito da secretária de saúde que a marcação, o agendamento de consulta seja por livre demanda, que a pessoa não precise ficar indo dia tal horário, para aquelas filas da madrugada. Isso não pode mais ocorrer nos dias de hoje. Então a gente tem entendido que a Margarete é uma pessoa com extrema competência, é da área, formada enfermeira, atuando há quase 30 anos na área de saúde, já tinha sido secretária 2 vezes em outros municípios. Então eu aponto para você que a gente está sim com as mãos corretas, com uma equipe boa, determinada, focada. A equipe de saúde, sim, a gente com certeza nos próximos anos vamos ter que aumentar muito o número de profissionais na área de saúde, na realidade em todas as áreas, porque Tijucas está com esse crescimento acelerado e nós precisamos reestruturar o tamanho da máquina pública para dar conta da demanda. Conta de que jeito? Tendo um bom atendimento, um atendimento de qualidade, aquele atendimento que a pessoa merece, precisa, tendo a solução da forma mais rápida possível, que a pessoa não fique meses, anos esperando algo nas filas, entendendo que o município, na maioria das vezes, ele consegue resolver aquilo que é de baixa complexidade, alguma coisa de média, né? Sempre que se envolve com questões de média e alta complexidade, por diversas vezes a gente precisa recorrer ao Estado. Exemplo que aqui na região não tem nenhum município que tenha um sistema de tratamento de câncer, né? É o Estado que custeia tudo isso, que disponibiliza lá no CEPOM, visto o custo envolvido de tudo isso, e os municípios não conseguem arcar. Só o braço forte do Estado para dar jeito nisso, mas que aqui no município, aquilo que é de baixa e média complexidade, nós temos que assumir o compromisso com a população de que a saúde tem que funcionar. Um abraço para Marluce, né, que nos passou aqui a reivindicação da saúde.
Tem um ouvinte nosso aqui, ó, ele tá dizendo: André, sou Uber e queria agradecer o prefeito a abertura, né, das ruas aí do bairro de Areias ao Mata Atlântica, viu? O André agradecendo aqui. André, vai ter mais 2 ainda nos próximos meses aí, que a gente vai abrir mais 2 acessos e isso vai trazer uma melhoria significativa para a mobilidade daquela região. A Mara também tinha nos falado aqui da Unidade Básica de Saúde, né? Como eu falei, tinha mais de uma reivindicação. O nosso ouvinte, o Valdeci, ele tá parabenizando a administração do prefeito Eloy e agora do prefeito Maicon, né? Pela conclusão do asfaltamento do Timbé. Lá em 2023, quando a gente aprovou aquele empréstimo de 25 milhões na gestão do professor Eloy, do prefeito Eloy, foi uma obra que realmente marcou o final da administração do prefeito Eloy, que conseguiu fazer a Beira Rio aqui do outro lado, fez o asfaltamento do Timbé, fez mais 2 quilômetros no Oliveira, fez o trecho 1 da Marechal Deodoro, fez a rua da CBM. Entendo aí que foram obras importantes do município, não podendo esquecer como a própria Beira Rio do lado de cá, né, que há anos foi asfaltada, que era motivo de tanta discórdia, de tanta tristeza para Tijucas ter um calçamento tão antigo, tão prejudicial, que era a extensão da SC 410, e Tijucas por diversas vezes foi piada, sendo considerado o município dos buracos. E não era por causa das extrações de areia, né? Não. Era por causa dos buracos da rua mesmo. É verdade. Muito bem. Seguindo aqui, ó. A Alcimara diz que mora no bairro da Praça. A pergunta é sobre falta d'água. Mas ela também perguntou aqui antes, a falta d'água, a gente já vai terminar a nossa conversa falando disso, tá, pessoal? Tem várias reivindicações, mas a Alcimara falou aqui sobre um prazo para o término das obras da Avenida Coleira, prefeito. A Coleira é um convênio federal, o qual a gente recebeu parte do valor, só que visto que a obra já está próximo do final, ficou um valor não depositado por parte do governo federal, e o município tinha uma pequena contrapartida, tinha uma participação, tinha uma responsabilidade ali sobre a obra, só que toda essa parte do município ela já foi paga para a empresa. Então o município não pode, faltando esse final da obra, nós não podemos custear esse final da obra com dinheiro do município. A gente tem que guardar esse repasse federal, e a empresa, visto que ela tem uma medição em aberto e somente após o pagamento dessa medição ela decidiu dar andamento à obra, a gente entende que esse finalzinho, que esse final é a sinalização, as placas, pinturas, ciclovia e calçadas, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Peço perdão, não estou feliz com aquela situação, óbvio que não, já gostaria de ter entregue há muito tempo, mas os entraves administrativos às vezes ocorrem e eu fico sem ter como solucionar aquele problema. Semanalmente, quase que diariamente, a gente tem entrado em contato lá com o Ministério, o qual está essa obra aportada lá, e eles deram a sinalização que no mês de novembro eles vão depositar, e não é no final de novembro, e a gente vai poder pagar essa medição que a empresa tem ali, a Schroeder, e assim dar continuidade para finalizar a obra. Muito bem. A Flaviane da Joaia está questionando sobre a conclusão das obras da escola Ondina Maria Dias. Ondina, tivemos a felicidade aí de ter uma sinalização por parte do estado de um aporte que o município conseguiu naquela municipalização lá da Alexandre Ternes, e as obras estarão prestes a começar, e assim durante o ano de 2026 a gente concluir essa importante obra para a educação do nosso município, que é a obra da Ondina, parada há tanto tempo que muito nos entristece, mas que num período curto aí a gente vai ter a felicidade de poder estar assinando a ordem de serviço e mais em breve ainda poder aí inaugurar e entregar isso aí à população. A Tamira está questionando, prefeito, se não há algum projeto para a ligação dos asfaltos entre o Casarão Galote e a ponte. Por que se mantém o calçamento ali em frente ao casarão como está? Como é que é o nome da... Tamires. Tamires e Sidney e aos demais ouvintes. Aquilo ali ontem foi quinta, foi quarta-feira, perdão. Foi motivo de uma conversa até no gabinete lá da prefeitura, tinha presença de vários vereadores. Ali existe até uma situação, como ali é a questão histórica do município com vários casarões, existe uma lei, um posicionamento por parte de que afirmam não poder ser asfaltado.
Não poder? Isto mesmo. A gente pediu para que os vereadores levassem essa demanda justamente para reavaliar essa condição, entendendo que por ali não ter asfalto, as pessoas acabam procurando outras vias. E uma delas que fica sobrecarregada é a própria coleira. Tá. Que faz a pessoa lembrar que, poxa, mas agora lá tem asfalto, todas quererem ir para o mesmo lado. Quando, na realidade, se você ofertar 2, 3, 4 opções com todas elas asfaltado, isso divide o fluxo e ameniza essa questão do trânsito. Mas realmente a gente está debruçado sobre isso, porque particularmente vou dar minha opinião. Entendo que a manutenção dos casarões até é melhor com o próprio asfalto, porque trepida menos, é menos barulho, é mais conforto para o usuário, é mais segurança. Entendemos que isso precisa ser resolvido, mas o prefeito nessa situação não pode fazer nada que seja contra a lei, e as leis são tramitadas lá na Câmara de Vereadores. Estamos entrando em contato sim com os vereadores para que a gente possa tentar solucionar isso, visto que é um trecho não extenso, não é um trecho tão grande. Curtinho. Então a gente entende que isso precisa ser apreciado. Muito bem. Bom, como todos estão acompanhando, tem vários problemas pontuais, mas a gente vai pegar agora a maior monta, prefeito, que é a questão da falta d'água nos últimos 4 dias, principalmente nos arredores do bairro de Arias, né? Incluindo Jardim Progresso e Bosque da Mata e Mata Atlântica. Sidney, água não teve nada que nós enfrentamos com tanta voracidade como o problema de água nesse ano de 2025. Como falei anteriormente, entendo e considero um absurdo nós com um rio desse tamanho, com tanta disponibilidade de água perto de nós, dentro da cidade, e estarmos com falta de água. Tijucas, há muito tempo você não vê grandes investimentos no SAMAI, entendendo que nesse momento nós precisamos resolver a parte norte do município. Qual é a parte norte? Bosque, Mata 1, Mata 2, Galápagos, Jardim Progresso e Santa Luzia. O que é que nós temos planejado e já em execução? Não está no papel, está sendo executado. Nós estamos hoje com aquele buster e aquele reservatório lá na Santa Luzia, o qual tem o sentido que a Santa Luzia ficou resolvido. Aquele problema de não ter pressão na rede lá na Santa Luzia, que é hoje a mais distante da captação. Fica lá na pontinha do mar, entendendo que lá a gente conseguiu resolver com aquele sistema que foi implantado lá. O reservatório do Jardim Progresso já está lá dentro, foi toda a rede refeita com uma tubulação maior, assim como também levado uma rede nova lá para o bosque. E essa rede ela foi ligada na quarta-feira à noite. A obra ficou pronta ali por volta de 2, 3 horas da manhã. A equipe do SAMAI fez a ligação, onde a adutora principal que passa na P4 teve uma ramificação levada diretamente lá para dentro do bosque. Hoje o bosque ele era alimentado por uma rede que entrava pelo Mata Atlântica, Avenida Ercílio Luz, Mata Atlântica 1, Mata Atlântica 2, ia uma ramificação para o Galápagos e dobrava à esquerda e vinha para o bosque. Então o bosque era final de linha. Era realmente o finalzinho do finalzinho do finalzinho, onde a água chegava igual aquela história, o cachorro mijando no poste. Então a gente entendeu que ali não era mais possível manter dessa maneira. A gente planejou uma ramificação, uma ligação direta lá para o bosque, e essa ligação já está feita. Foi concluída na quarta-feira, e o buster, que é um pressurizador da rede, aí é para ir água de verdade com força, ele vai ser ligado hoje. Opa! Automaticamente, fazendo isso no bosque, a pressão do Mata 1 e do Mata 2 tende a melhorar, porque ela não precisa mais levar água até o bosque. O bosque já vai ter sua rede principal chegando lá. Então a gente resolve as 2 localidades de uma só vez. E os 3 reservatórios de 70 mil litros cada um estarão prontos, não é devem, estarão prontos até o final do ano. São 3 reservatórios de 70 mil litros, 3 vezes 7, 21, 210 mil litros reservados na região do bosque. Por que esses reservatórios começarão a ser instalados na cidade? Assim como teremos um no Jardim Progresso também, o qual o reservatório já está lá no Jardim Progresso. Estão fazendo só a base, o concreto, a parte de baixo, estrutural, para poder alocar esse reservatório, visto o peso que ele tem concentrado. Esses reservatórios, eles são naquele formato, parece uma garrafa de Coca-Cola de cabeça para invertido. Parece uma garrafa de Coca-Cola com a boca para baixo. Esses reservatórios vão dar condições a essas localidades, a esses bairros, de que a cada rompimento, a cada problema que a rede tiver,
os problemas eles sempre são corrigidos de forma rápida. Estourou a adutora nesse momento. Agora, são 8h03 da manhã. Quando for meio-dia, a adutora já está consertada. Porque a equipe é rápida, tem o plantão, eles vão com maquinária, eles cavam o buraco, num instantinho eles cortam aquele trecho que teve o rompimento e arrumam e meio-dia está tudo tapadinho e está tudo certo. O problema é o restabelecimento, leva 1-2 dias para a rede voltar ao normal. Porque a cada rompimento da adutora principal, os registros são todos fechados e ele não pode ser aberto de uma vez. Não é igual uma torneira da nossa casa. Que você vai lá, faz um conserto, terminou o conserto, você vai lá e abre a torneira de uma vez. Não, leva muitas horas porque o registro tem que ser aberto aos poucos. Então essa demora na reabertura dos registros, que é para não dar um coice na rede e estourar novamente, ela tem que ser gradativa, o cano vai enchendo aos poucos, visto o diâmetro, o grande tamanho dos canos, e isso tudo demanda muito tempo e é onde as pessoas ficam sem água. Esses reservatórios vai dar condição de que a pessoa tende a ter esse pulmão, essa reserva técnica para durar 1 dia, 2 dias e assim ela nem sentir quando a gente tiver um rompimento. E a região norte do município, como já contemplei, Bosque, Mata 1, Mata 2, Galápagos, Jardim Progresso, é a região que mais sente. Quando fecha, toda a cidade fica sem água. Sim. Mas quase todo mundo tem caixa d'água. A caixa dura um tempo, claro, salvo algum dia, o verão, o consumo é muito maior, a caixa esvazia mais rápido, é óbvio, a gente toma mais banho, usa mais água, lava mais coisas, mas digo para você que esses reservatórios vão dar a condição necessária até que a gente possa ter investimentos de grande monta para aí sim resolver o problema da adutora, que ainda assim começará a ser resolvido também já com a troca de um pedaço da adutora principal. Então, nas próximas horas, a situação ali deve ir se normalizando. Não, essa noite já estavam as pressões dos nanômetros aí que a gente mediu, está tudo adequado já, as pessoas já devem ter recebido todas as regiões. Caso você não ainda tem algum problema, liga lá no plantão do SAMAI. Eu vou passar os 2 telefones aqui: 48 99989 2216. Esse é o do plantão. E o de falta de água é o 48 99967 2673. Qualquer problema relacionado à água, caso na sua casa ainda não tenha sido solucionado, ligue no SAMAI que a gente vai pedir para uma equipe ir até a sua residência. Maravilha. Algo mais que faltou ser esclarecido nessa nossa conversa, prefeito? Afirmo para você que o Detran, hoje, cada vez mais com agentes de trânsito nas ruas. Há pouco tempo atrás, a gente parece que não via ele circulando, visto que o número de agentes era muito pequeno. Hoje, a gente tem visto o Detran atuando em vários pontos da cidade. Eles mudaram a escala recentemente também, né? Mudaram a escala. Tem uma escala hoje, não é de 24 horas, mas é uma escala plausível. Hoje tem agente de trânsito desde cedo trabalhando. Hoje eles estavam na rua 6 e pouco da manhã, trabalham até perto da meia-noite. Eu tenho visto eles muito na esquina da Mundial, vejo lá na D3, eles estão presentes na frente da rodoviária. Tenho visto eles em vários pontos do município, coisa que há pouco tempo a gente sentia que a gente não via eles porque era uma estrutura muito pequena. Afirmo para vocês que a reestruturação administrativa a gente está concluindo lá nesse ano e agora vamos começar aquele programa O IPTU é Seu. A gente vai começar a publicar a partir de hoje nas redes sociais da prefeitura para que todos tenham conhecimento. Nós vamos visitar todas as localidades e os bairros, entendendo o que cada comunidade acha e precisa ser mais importante para a sua região. Bacana. E assim montar um cronograma para que, com a arrecadação do IPTU, que vai ser muito melhor o ano que vem, a gente possa de verdade solucionar os problemas das pessoas, aqueles mais prioritários, entendendo que a gente precisa ouvir a comunidade. Não é o que o prefeito quer fazer, é o que a comunidade almeja, entendendo que, por exemplo, o bairro de Areias tem um sonho de terminar aquela ligação asfáltica. O ano que vem vai ser feita a ligação asfáltica do bairro de Areias. A gente precisa, tem temas importantes como a reabertura da maternidade, o transporte público precisa ser mais eficiente no nosso município, mas tudo isso com essa reestruturação, escutando a comunidade, o IPTU é Seu. Nós vamos passar o mês de novembro e dezembro ouvindo a comunidade e assim, a partir de janeiro, começar a estruturar, licitar os projetos e assim termos a felicidade de poder entregar muito mais para o município. Tudo que a gente fez esse ano foi preparar a cidade para ter
condição, Sidney e os ouvintes, de resolver problemas históricos do nosso município, que passado anos e anos e anos, Tijucas não tinha condição de resolver sozinho. Tijucas, com 165 anos, eu afirmo para você que ela era ainda uma cidade extremamente dependente do Estado e da União. Como uma criança pequena é dependente do pai e da mãe. A gente só conseguia fazer obras estruturantes, obras grandes, obras caras, se o governo do Estado ou o governo federal desse o dinheiro para nós. A partir desse momento a gente vai começar, claro, a gente sempre vai estar pedindo ajuda para o Estado e para a União, porque eles são o braço forte, mas afirmo para vocês que muitas demandas a gente vai conseguir resolver internamente. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui. Essa conversa direta com a comunidade, prefeito, se o prefeito, né, assim entender também, pode ser feita com mais frequência, viu? Então, os microfones da Vale FM também sempre às ordens aí para o trabalho da administração municipal. Toda a imprensa será convidada para estar presente nesses eventos, os quais levarão vários dias, várias semanas, mas é necessário ter esse sentimento, essa proximidade com a comunidade, e tenho certeza que 2026 vai ser um ano muito mais abençoado do que foi 2025. 2025 foi um ano difícil, mas eu não reclamo. Eu tenho a fé e a determinação, continuo com o norte traçado de que a gente vai fazer ano a ano, cada vez melhor, para que a nossa cidade fique cada vez mais referenciada. E Tijucas é uma boa cidade. A gente às vezes vê situações pontuais, como a da água, Cidê. Tem que ser falado, tem que ser tratado, e é um problema seríssimo do nosso município. Mas afirmo para vocês que com essa determinação a gente entende que a cada ano a gente vai melhorar a passos largos. Vai dar certo, então. Tenho certeza, é a frase que eu mais falo, vai dar certo. Um abraço, prefeito Maicon, bom trabalho a todo o pessoal da administração municipal de Tijucas, 8 e 9, eu volto já com mais informações, não saiam daí.